Bem, meus caros, então hoje caiu aí um rendimentozinho bem baixo, tá? Mas enfim, é o que eu tenho. Da Eqir 11, ou Eqi é o nome do ativo, tá? Mas a nomenclatura dele ali, a abreviação para fundos de investimento é EQIR 11, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui toda a trajetória até chegar no momento atual. Então lá em novembro eu fiz um aporte, né, de R$ 9,80, que me trouxe de rendimento 11 centavos, ou seja, 1,12% referente ao patrimônio dele, ao valor de patrimônio. Aí em dezembro eu aportei mais dois dele, que passou a ter então R$ 28,07, me rendendo 33 centavos, que é proporcionalmente 1,18%, tá? E em janeiro, mais um aporte, fui para 39 de patrimônio desse ativo, me trouxe 44 centavos e isso representa 1,13% do valor do patrimônio. E em fevereiro foi meu último aporte, tá? Então vocês podem ver aqui que eu tenho somente 5 aportes deste ativo. Então lá em fevereiro o patrimônio estava em R$ 48, me rendeu 55 centavos, que representa 1,15% do valor patrimonial. E aí eu quero que vocês acompanhem aqui, ou seja, eu investi R$ 47,42. Foi o meu investimento até o momento nesse ativo. Daí em março ele continuou me rendendo 55 centavos, porém o valor patrimonial caiu, ou seja, vocês vão perceber que a proporcionalidade, né, aumenta no caso. Então 1,24% é o que representa esse rendimento em relação ao valor patrimonial. Isso é bom ou ruim? Depende da perspectiva. Caiu o meu patrimônio. Não é legal eu ter um patrimônio que caia, mas tudo depende do cenário. Aí é uma análise, tá? É uma análise mais profunda. Aqui nós estamos vendo apenas números. Não quer dizer muita coisa. Os números nos auxiliam, mas eles não vão nos nortear a lugar algum, apenas vão nos auxiliar para alguma tomada de decisão, tá? Mas isso também após fazer uma análise mais profunda. Vamos continuar aqui, ó. Em abril, continuou me rendendo aqui, ó, 55 centavos até esse mês atual, que é o mês de setembro. Na data de hoje caiu 55 centavos, tá? Mas e o patrimônio? Vocês podem perceber que o patrimônio que era de 48, 44,30, 42,75, 43, 43, 43, 44, 46. Então ele caiu e agora vocês podem perceber que ele está numa crescente, o valor patrimonial, tá? O intuito desse vídeo não é fazer análise desse fundo hoje, mas só para que vocês entendam a dinâmica. Essa planilha que eu fiz aqui bem simplesinha, que eu gosto de acompanhar vendo números, gráficos, e na plataforma de investimento às vezes isso não fica tão claro para a gente. Por aqui eu consigo manipular esses dados para obter o relatório que para mim, né, que eu julgo necessário para mim, tá? Então, na data atual, nós temos aí 55 centavos de rendimento, que representa 1,18% do valor patrimonial, tá? Ou seja, R$ 46,60. Então, vocês percebam que quando eu realizei o primeiro aporte estava 1,12, foi para 1,18, que é o que está atualmente, tá? Aí de 1,18 deu mais uma caída e depois ele começou a subir. Ou seja, se esse percentual começou a subir é porque o valor patrimonial começou a cair. Então agora que ele estabilizou. No meu caso, eu estou fazendo, gente, não é buy holding. Então assim, meu intuito não é vender, é comprar e segurar. Ou seja, não posso me desesperar quando eu vejo o ativo em queda, né? Então aqui eu poderia me desesperar, né? Vendo aqui o valor patrimonial de 48 caindo
chegou a cair aqui, ó, a mais baixa foi R$ 42,75, né? Caiu bastante. A gente não pode se desesperar. Primeiro, que se eu vendo nesse momento, eu estou perdendo dinheiro. Já começa por aí. Segundo, eu tenho que fazer uma análise mais profunda e não somente esses números. Tem que ir lá no fundo, verificar o porquê dessa queda, se é algo cíclico, se é algo de momento, de repente depois ele sobe de volta, se há essa... Aliás, sempre há, né, essa probabilidade, essa possibilidade. A gente só tem que analisar as probabilidades, né? Quanto por cento é provável de que ele volte a crescer ou de que ele continue caindo, tá? Então é isso que a gente tem que ter cuidado. Mas aqui eu já me estiquei demais, então esse foi o rendimento de hoje. Agora eu vou mostrar para vocês aqui nos gráficos, que agora dá uma visão até melhor disso que eu acabei de comentar com vocês. Então perceba, ó, essa barrinha laranja, ela corresponde ao consolidado, ao valor que eu aportei do total, tá? Desde do ano passado lá até fevereiro, março, que foi meu último aporte ali. Depois não aportei mais nesse fundo. Então, ela dá R$ 47,42, foi o valor que eu aportei. E aí eu gosto de acompanhar essa barrinha porque assim, né? Você vê, né? O gráfico é bom por conta disso. Você é mais palpável. Você consegue visualizar aqui, ó, a queda que eu falei para vocês e agora a crescente desse valor do patrimônio, né? Claro que ele ainda não se estabeleceu, né? Ele ainda continua abaixo do que eu aportei, tá bom? E aqui vocês vão perceber que a barrinha está bem abaixo, mas vocês têm que levar em conta de que aqui eu fiz um aporte, aqui eu fiz 2 aportes, depois fiz mais um e mais um. Então vocês têm que levar em conta que aqui eu comecei com um aporte. Então é óbvio que a barrinha estará abaixo, tá? Na escala. Agora, a partir do momento que eu parei aqui em 5 aportes, e aí aqui foi o que eu mantive de lá até aqui, aqui a gente consegue ter uma nitidez maior aqui, tá? Esse segundo gráfico que eu gerei é de rentabilidade, ou seja, em valores de reais aqui. Então, esse gráfico aqui, ele é bom, mas eu não julgo ele tão importante quanto o primeiro e o último, tá? Então, aqui vocês podem ver que ele estabilizou a 55 centavos desde fevereiro, não, março, né? Fevereiro, ó. 55 centavos até a data de hoje, que hoje foi hoje eu recebi o outro rendimento, né? O rendimento desse mês já. E agora esse gráfico aqui eu julgo ele até um pouco, ele mais importante do que o anterior, tá? Porque esse é o da proporcionalidade, né? O percentual do rendimento relacionado ao valor de patrimônio que eu tenho nesse ativo. Então vocês podem perceber que ele é aqui eu coloquei algumas informações para eu poder tanto gerar o relatório quanto poder dar uma analisada, tá? Então vocês podem perceber, eu coloco o nome do ativo, o tipo dele é de papel e um segmento de securitizadora. Eu sei que às vezes um fundo ele pode ser misto, ele pode até ter de tijolo aqui no meio. Mas o que eu faço aqui? Eu vejo aquilo que mais pesa na balança. Se ele tem um percentual grande só de papel, para mim é um fundo de papel. E acabou, entendeu? Por mais que ele tenha lá um de tijolo. Agora, por exemplo, esse aqui, ó, do agronegócio é de papel também, mas ele é misto, sabe? Então, ele tem vários, assim como esse também é misto, tem vários. Só que daí como é agronegócio, é outro entendimento para mim, tá? Por isso que eu coloquei misto aqui. Voltando. Então, esse um aqui. E aí eu coloco o meu interesse. Qual que é o meu interesse no momento, né? Nesse mês, todo mês eu atualizo o meu interesse. Qual que é o meu interesse sobre esse fundo? Então, no momento, o meu interesse é manter, tá? Claro, se após eu realizar a análise do fundo e eu perceber que não é mais para mim, não atende mais o meu interesse, aí eu posso até vender. Mas vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Então vocês percebam que por ser um fundo de papel,
Uma das análises que eu faço para mim, eu mantenho fundo de papel se ele estiver acima de 1%, 1% ou mais, tá? Abaixo disso, só se for um fundo misto, que tenha um pouco de tijolo, um pouco de papel, aí eu vou dar uma analisada, porque o fundo de tijolo, gente, ele não te dá a mesma rentabilidade de um fundo de papel. E isso faz parte da natureza do tipo do fundo, do ativo, tá? Então, fundo de tijolo, eu uso outra regra. Para um fundo de papel, é 1% ou mais. Então, esse fundo aqui, ele me atende em termos de números, em termos de gráficos. Agora, vai chegar ali final do mês, vai chegar um dia que eu vou sentar, eu vou analisar esse fundo bonitinho, ou quando vier o relatório trimestral, vou verificar como é que ele está se comportando, se eu continuo, se eu aporto mais, se eu de repente acabo me desfazendo dele, tá? Então, eu queria demonstrar aí para vocês essa pequena análise do rendimento que caiu hoje, essa planilhinha que eu fiz aqui, tá? Para que vocês possam aí de repente se inspirar e criar uma planilha de vocês também. Não fiquem só com aquela planilha das plataformas, tá? Gosto muito também de utilizar os gráficos e os relatórios ali do site Status Invest. Então eu fui lá, criei minha conta, vinculei a minha carteira da B3 e eu gosto de alguns dados que eles me mostram por lá, tá? Também gosto desses dados. Da plataforma onde eu realizo investimento, eu faço pela Nuinvest. Confesso que é legalzinho, assim, é bem simples, mas não me atende, tá? Ele é mesmo bem geralzão, assim, só para eu saber o que eu tenho investido em ação, fundo, né, proventos. Ele não me atende tão bem quanto o da Status Invest, quanto o meu próprio relatório, onde eu posso manipular aqui os dados e obter somente aquilo que me interessa, tá? Beleza, pessoal? Espero ter contribuído aí, né, com o dia de vocês e vamos seguindo.